Meu, faz um tempo que a gente não grava, faz uns... acho que uns 2 meses já. Não, menos. Tem disciplina no negócio. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Oliva e o canal Puro e Simples está de volta depois de uma breve pausa. Quem faz faculdade sabe como que é final de ano, mas enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar de um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia, o Salmo 23. Então, para começar, vamos ler o Salmo 23, do 1 ao 4. Depois a gente analisa versículo por versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, antes de começar analisando versículo por versículo, é importante a gente entender um pouco de como era essa relação de pastor com sua ovelha, porque aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, onde eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem muita intimidade com essa relação de ovelha e pastor. Naquela época era muito mais fácil, o leitor que estava lendo os Salmos entendeu do que Davi estava falando. Começando, o logo do canal é representado por uma ovelha e o nome do canal é Puro e Simples. Então a ovelha é um animal muito característico porque ela não tem em si mesma elementos de autodefesa. Ou seja, você não vê uma ovelha com garras, com unhas afiadas, com dentes afiados, com veneno para ir contra os seus inimigos. Então é um animal muito indefeso e isso traz à ovelha uma dependência do seu pastor. Tanto é que a ovelha ela se assusta com o seu reflexo na água. Então a ovelha é um animal muito característico por sua falta de autodefesa. Então por isso ela se torna muito dependente daquele que cuida dela. Então, sabendo dessa fragilidade agora, a gente consegue entender um pouco do que ele está querendo dizer no Salmo 23. Então vamos ler do 1 ao 4, versículo por versículo, para entender um pouquinho mais do que o Davi, que no caso que escreveu esse capítulo, ele estava querendo dizer. No 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele se coloca na posição de ovelha e Deus do seu pastor, ou seja, daquele que cuida dessa ovelha. E como eu falei anteriormente, a ovelha ela cria uma relação de dependência daquele que cuida dela, do seu pastor, a ponto de se poder dizer que se o pastor de uma ovelha morre, talvez essa ovelha não ouça mais nenhum outro. Por isso havia uma cultura de se criar um co-pastor junto com o pastor oficial, para que no caso desse pastor ou vá embora ou morra, esse co-pastor possa cuidar daquelas ovelhas. Caso contrário, a ovelha não vai conseguir, ela não ouviria outra voz a não ser a voz do seu pastor. Então o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. E ele continua dizendo: nada me faltará. Então agora o Davi, o salmista, ele está seguro, sabendo que tendo esse pastor que cuida dele em suas fragilidades, nada vai faltar para ele. Isso não quer dizer que ele vai ter tudo, mas na verdade, mesmo não tendo tudo, nada vai faltar a ele. E Davi continua no versículo 2 e 3 dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi se tornou rei, então sem dúvida ele tinha muitas técnicas de batalha, ele sem dúvida tinha muitas estratégias de guerra e ele era instrumentista, então eu creio que Davi era uma pessoa muito inteligente. Mas mesmo sendo essa pessoa, rei, instrumentista, estrategista de guerra, ele nas mais simples tarefas como pastar de uma ovelha ou ir às águas, ele nessa simples tarefa se entrega a Deus e diz, a ponto de dizer: leva-me para junto das águas, ou seja, ele por si só não iria, ele precisaria que esse pastor o conduzisse para essas águas. Então a lição que fica nesses 2 versículos é que independente de quem você seja, se você é um rei, se você é um presidente, enfim, independente de quantas habilidades você tenha e qualidades você tenha,
entregar os teus caminhos nas mãos do Senhor, sem dúvida é o melhor a se fazer. O próprio Davi, mais para frente, no Salmo 37, no versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sem dúvida, quando você fizer isso, você não estará entregando sua vida a qualquer pessoa. Você estará entregando a sua vida àquele que criou todas as coisas e àquele que sustenta todas as coisas em suas mãos. E o quarto e último versículo que nós vamos analisar do Salmo 23, o Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então a gente viu que no primeiro, no segundo, no terceiro e neste quarto, eles inteiros são marcados pela dependência completa da ovelha com o seu pastor. No caso, Davi com Deus. E aqui ele está dizendo que mesmo se ele passar por lugares tortuosos, lugares lugares tenebrosos e de medo, onde talvez a ovelha, como nós vimos, medrosa, então ela ficaria muito amedrontada. Lugares como esse, mesmo assim, se ele passasse por estes lugares, ele saberia que no meio do medo, ele estaria protegido por aquele que o guarda. Ele sabe que ele estaria protegido pelo cajado e pela vara de Deus, ou seja, do pastor. Aquele que, se ele se desviar do caminho, vai com esta vara e faz ele voltar para o caminho. Ele que com esse cajado, se ele cair em algum lugar para baixo, algum precipício, com aquela volta do seu cajado, ele consegue arrancá-la de lá. Ou seja, o salmista nesse ponto ele está dizendo: Senhor, eu sei que posso passar por momentos difíceis na minha vida, mas eu posso crer que o Senhor, aquele que possui o cajado e aquele que tem o controle da minha vida, pode me sustentar mesmo em meio a essa situação. E depois dessa breve análise do Salmo 23, do 1 ao 4, eu gostaria de fazer um convite para você. E eu vou fazer esse convite iniciando com uma história. É uma história muito conhecida e eu quero dividir ela com você. Certa vez estava tendo um concurso de locução em uma rádio e muitos participavam desse concurso. Então, o concurso consistia em narrar ou recitar o Salmo 23. E começou então o concurso. Muitos rapazes ali que estavam participando desse concurso eram muito bons, eles tinham técnicas muito boas de locução, vozes incríveis de locução, os jurados realmente admirados com as vozes que eles tinham. A plateia que estava assistindo estava admirado com as vozes, e um após outro, todos muito bons e muito técnicos no que faziam. E certa ocasião chegou um dos participantes, um senhor de idade, sentou-se e iniciou a locução. Só que esse rapaz, esse senhor, ele não tinha muitas técnicas como aqueles outros tinham. Ele não tinha uma voz muito bonita e até não falava muito bem. Só que durante a sua narração, enquanto ele recitava o Salmo 23, as pessoas que estavam assistindo começaram a chorar. Os jurados começaram a chorar vendo aquele rapaz narrar e recitar aquele salmo. E alguém que estava assistindo perguntou ao outro: mas por que este rapaz que não narra tão bem o salmo fez essas pessoas chorarem, e aqueles que narravam tão bem nem sequer tiraram um sorriso sincero de seus rostos? E a pessoa respondeu: enquanto aqueles todos outros mostravam conhecer o salmo do pastor, este senhor conhecia o pastor do salmo. Então, com essa história eu faço um convite. Se você até hoje, até assistir esse vídeo, só conhecia o famoso salmo do pastor, eu te convido a conhecer o pastor do salmo, a entregar como uma ovelha entrega a sua vida nas mãos desse pastor e deixar que ele controle a sua vida. Você é uma ovelha e precisa do seu pastor. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero te agradecer por acompanhar o nosso canal. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, acompanhe nas redes sociais para ver os nossos próximos vídeos e ative as notificações, porque aí você fica sabendo assim que sair vídeo. É isso aí, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.